E eu vou começar a minha leitura antes do capítulo 7, o verso 28, 29 e 30 do capítulo 6. Amém? Amém. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres, vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Depois nós vamos continuar lendo do verso 14 até o final, sobre a primeira praga das águas se tornarem em sangue, mas eu quero fazer uma meditação sobre essa parte aqui. Moisés, há uma obra para ser feita. Deus insiste com o seu servo: Moisés, Moisés, há uma obra que precisa ser feita. E muitas vezes eu e você deveríamos meditar sobre algo. Deus tem poder de descer Ele próprio dos céus, pegar o povo hebreu e tirar do Egito. Sim ou não? Sim. Deus tem poder de pegar o povo e nem precisar passar pelo deserto e transplantá-los em uma vez só em Canaã. Deus tem poder? Deus tem poder. Deus tem poder e autoridade de entrar no coração de todos os hebreus, mover o pecado, limpar a alma, colocar dentro deles uma nova programação para que eles saibam viver em Canaã. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer tudo. Mas por que é que Deus, de uma forma tão simples, manda um servo de carne e osso, com psicológico, com emocional, com medo, com gagueira, para convencer que um povo precisava sair? Por que é que Deus usa um servo? Deus é justo. Quem foi que pecou, Deus ou o homem? O homem pecou. Então Deus trabalha em cima de uma plataforma, é a plataforma da justiça. Quem pecou? O homem pecou. Boca e voz foram usados. A boca e voz da serpente foi usado. A boca e a voz da serpente. A Eva ouviu a voz da serpente,
colocou a voz da serpente dentro do coração, depois com a boca transmitiu a voz da serpente para o Adão, e todos foram contaminados, a ferramenta a boca e ferramenta a voz. Deus é justo. O pecado veio por meio do diabo para o homem, pela boca e pela voz. O pecado veio por meio do diabo ao homem. A salvação vem por meio de Deus ao homem. O homem Deus veio, e por meio do homem Deus vem a salvação ao homem. O pecado foi espalhado por meio de pecadores aos homens e suas gerações. O pecado veio da boca de quem? Da serpente. Quem estava por detrás da serpente? O diabo. Então a voz do diabo é a essência do pecado. Essa essência foi manifesta pela boca da serpente, e essa essência foi manifesta pela voz para dentro do ouvido da Eva, foi manifesto pela voz da Eva para dentro do ouvido de Adão, e foi espalhado sobre toda a face da terra. Amém? A Bíblia não tem nenhum versículo que diz exatamente isso, mas nós lemos e nós encaixamos as peças, e é assim que é. Então o pecado foi espalhado por meio dos homens pecadores por toda a terra e por suas gerações. Adão passou o pecado para os seus filhos, os filhos passaram para os filhos, e os filhos aos filhos, os filhos aos filhos, até chegar em Jesus. E depois da geração de Jesus, os filhos aos filhos, dos filhos aos filhos, dos filhos aos filhos, até chegar em eu e você. E aqui estamos nós. O pecado é espalhado pelas pessoas. A salvação também é espalhada. Jesus conta a história de um semeador que saiu a semear. E nesse mesmo texto, Jesus também chama o diabo de semeador. O diabo é o semeador que semeou a semente do joio e dos espinhos, enquanto que os homens estavam dormindo. Mas Jesus Cristo, manifestado em Mateus 13 como aquele que semeia a boa semente, a salvação é espalhada e levada por meio dos santos homens e mulheres, profetas, para pessoas. Eu estou pregando hoje para você palavra de salvação, palavra de regeneração, palavra de orientação. Então a palavra de Deus, ela também é pregada por quem? Por pessoas. O único Deus, homem, que pregou a palavra de Deus foi Jesus. Mas ele foi Deus, homem. Então se o ser humano espalhou o pecado para ser humano, é justo que ser humano espalhe a semente da salvação para os seres humanos. Nós não vemos em nenhum lugar na Bíblia que anjos pregam o Evangelho. A pregação do Evangelho é única e exclusiva para seres humanos. Homens e mulheres convertidos pregam e espalham a palavra da salvação para todos. A salvação vem de Deus, mas a tarefa de homens é espalhar a palavra sobre toda a terra. Mas aí você diz: pastor, na Bíblia tem anjos trabalhando. Sim, nós vemos anjos visitando uma escrava Agar, nós vemos anjos visitando Jacó, nós vemos anjos visitando José, Maria, orientando. Nós vemos anjos trabalhando na noite em que Jesus nasceu, anjos louvando. Nós vemos a manifestação bíblica de anjos que vão vir e vão ajuntar todos os crentes e vão levar para Deus. Anjos trabalhando, mas nunca vamos ver anjos pregando o Evangelho. Anjos não pregam o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado de ser humano para ser humano. Pais para filhos, pastores para as ovelhas. Nós somos incumbidos de pregar o Evangelho. Por isso que é bom que eu faça essa pergunta. Por que Deus não veio, Ele próprio desceu, pegou como num lençol, ajuntou o povo e carregou para Canaã, soltou eles e disse: vivam aqui. Deus tem poder para tudo isso, mas era necessário que houvesse um processo de pregação, um processo de endurecimento, um processo de quebrantamento, um processo de saída e um processo para que tudo se manifestasse que Ele é Deus. O Moisés e o Arão, homens, eles deveriam libertar os hebreus que são homens. Aí Deus diz: Moisés, Moisés, uma obra precisa ser feita. Vamos falar junto?
Moisés, Moisés, uma obra precisa ser feita. Mais alto. Moisés, Moisés, uma obra precisa ser feita. No verso 30 do capítulo 6, respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Eu creio, pela manifestação da palavra, que Deus tinha previsto e Deus tinha já dado o acesso para que Moisés passasse por um milagre. Logo de primeiro momento, nós não vemos um projeto de Deus para Arão. Não vemos. O projeto de Deus era para Moisés. Moisés deveria de ir a Faraó, deveria ser usado para tirar o povo de dentro do Egito. Mas o Moisés, desde o primeiro momento, arruma aqui a desculpa: eu não sei falar bem, eu tenho a língua pesada, eu tenho gagueira. Ele tinha algum problema na língua, que ele não falava bem, e de repente, quando ele estava diante de alguma autoridade que precisava fluir, aí ele gaguejava de vez. E não vemos nenhuma vez no texto Deus retrucando Moisés e dizendo: Moisés, você está mentindo. Porque de fato era verdade, o Moisés tinha um problema na fala. E Moisés trouxe de novo isso para Deus: olha, eu não sei falar bem. Deus sabia disso? Naquele outro texto Deus disse: não sou eu que criei o homem, também criei a língua e também criei a boca pesada. Eu criei tudo. Deus sabia de todas as coisas, mas Moisés trouxe de novo isso para Deus. Verso 1 do 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, autoridade espiritual. Eu constituí você como autoridade espiritual. Nós vemos Jesus constituindo os discípulos como autoridade espiritual. Já na primeira vez que Jesus enviou de 2 em 2, eles voltaram contando testemunhos de como eles impunham as mãos e o diabo saía, os demônios precisavam sair. Deus autorizou, Deus colocou autoridade espiritual em Paulo, em Pedro, em tantos outros homens que a Bíblia não cita o nome, para expulsar demônios. A autoridade sobre o diabo. Sai, diabo, arreda Satanás. E Deus disse para Moisés: cara, não fica olhando para a tua língua presa, não fica olhando para o teu pé torto, não fica olhando para a tua cara que não é bonita, não fica olhando para as imperfeições. Eu vou colocar dentro de você algo muito maior do que isso, porque não é necessário falar bem, é necessário ter autoridade sobre o diabo. Você pode falar bem, pode ter uma didática fantástica, pode ter diplomas de teologia, mas se você não tiver autoridade sobre o diabo, você pode fazer o que você quiser e nada vai acontecer. É necessário ter autoridade. E essa autoridade, ela não vem de frases prontas. Essa autoridade não vem de livros. Essa autoridade não vem de técnicas. Essa autoridade vem de Deus. É Deus que dá autoridade para que o servo tenha autoridade sobre o diabo. E Deus diz: vê que te constitui como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão será teu profeta. Então, se você não sabe falar bem e também não pediu um milagre de cura, eu já dei o dom para o Arão, ele fala bem, você vai falar para ele daquele teu jeito gaguejando e o Arão vai falar direitinho. Então, mas a obra precisa ser feita. No verso 2: tu falarás tudo que eu te ordenar. Meus irmãos, todo servo do Senhor precisa ser obediente exatamente no que o Senhor mandar falar. Um pastor que é pastor do Senhor Jesus, ele não vai fabricar verdades, ele não vai inventar doutrinas, ele não vai fabricar novas ideias, ele vai simplesmente ensinar para uma igreja aquilo que Jesus manda falar. Nós não temos autoridade de capricho para inventar uma palavra nova. Nós precisamos ler as Escrituras e nos submeter debaixo daquilo que já está manifesto. Moisés, você faça o que eu mandar fazer e você diga o que eu te disser. Então nós entendemos que o Moisés precisava abrir o coração para deixar entrar. Se alguém não deixa a palavra entrar, como ele vai dar para outra pessoa que nem deixou entrar? É por isso que Deus cura o coração do Moisés com promessas. As promessas
são curas, são remédios de Deus para encher o coração do ser humano com manifestação, para que essa pessoa receba a palavra de Deus. Moisés fala o que eu mandar você dizer. A segunda parte do 2: e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. E é bom quando alguém vai conosco para a obra? O que você acha? É melhor ir sozinho ou melhor acompanhado? Tem um ditado que diz: melhor sozinho do que mal acompanhado. Nós não vamos ser incoerentes com aquilo que nós já estudamos sobre a ideia de Deus, que inicialmente o Moisés era para ir sozinho, mas ir com o irmão, e aqui o Arão estava indo junto com ele, seria ainda melhor do que ir sozinho. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, Deus olhando para o Adão, e a palavra diz: e viu Deus que não era bom o homem estar só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E quando Deus trouxe a Eva, o Adão pulou nela e disse: essa finalmente é osso do meu osso, é carne da minha carne. Me identifiquei com ela, porque a solidão não é boa. É por isso que também em Eclesiastes 4, é um texto que fala sobre casamento. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. E se dois dormirem juntos, um aquecerá o outro. É melhor bem acompanhado do que ir sozinho. É melhor bem acompanhado. Por isso que Jesus também enviou os discípulos de 2 em 2. Porque se um não conseguia expulsar o demônio, chamava o outro e vamos lá. Se um não conseguia curar sozinho, ele tinha um outro para orar com ele. É melhor ir em 2. Por isso que os seminaristas, há seminaristas que estudam para o pastoreio, e às vezes eles não se preocupam muito com casar. Aí quando chegam no ministério, alguns meses, eles querem casar. Porque não é bom viver sozinho. Por isso que o natural do ser humano é buscar alguém, buscar uma companhia. E no ministério também é importante que hajam várias pessoas que trabalham no mesmo sentido. E a obra não vai ser fácil. Moisés tem uma obra para fazer. Mas no verso 3, eu porém endurecerei o coração de Faraó. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Jesus disse: eis que estarei convosco até o confim dos séculos. Jesus nunca disse que seria fácil desenvolver salvação, pregar evangelho, ensinar os filhos a andar com Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Jesus disse: sejam fortes, eu vou estar com vocês, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus deixou claro que ia ter uma vitória, mas não vai ser fácil. No verso 4, a primeira parte: Faraó não vos ouvirá. Meu irmão, não vai ser fácil. No ministério, há dois tipos de pessoas que se frustram muito com o evangelho da pregação ou com o ministério do ensino. Há dois tipos de obreiros frustrados. O primeiro, aqueles que pensam que tudo é muito fácil. É como comer pão de ló todos os dias. Deus estará com você, e aleluia, e poder. É fácil, é fácil, é fácil. Essas pessoas vão se frustrar. O segundo tipo de pessoas que vão se frustrar são aqueles que pensam que tudo é muito difícil. Eles nunca vão progredir. Enquanto que a primeira parte vai parar no primeiro problema, a outra parte nunca vai avançar, porque tudo é muito difícil. O equilíbrio da coisa é: eu entendo que há coisas fáceis e eu entendo que há coisas difíceis. As coisas fáceis eu vou digerir com facilidade, as coisas difíceis eu vou com mais atenção, com mais força. Há fáceis e há difíceis, e as impossíveis nós entregamos nas mãos de Deus. Aquilo que não tem o que fazer, tem que entregar nas mãos de Deus. Mas a obra não vai ser fácil. Fala junto comigo assim: a obra não vai ser fácil. A obra não vai ser fácil. Mas Jesus diz: eu vou estar com você todos os dias, até o confim dos séculos. Ou seja, até no último dia da sua vida sobre essa terra, eu vou estar com você. A obra não é fácil, mas eu vou ajudar você. E há um propósito maior sobre tudo o que estava acontecendo.
No verso 3, a segunda parte: o Egito e meus sinais e as minhas maravilhas. Vou ler todo o verso. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Que sinais e que maravilhas Deus estava para multiplicar? Praga de piolho, praga de mosca, praga de irã, praga de escuridão, pedras que vinham do céu com fogo dentro. Mas isso é maravilhas? Claro que é. O texto diz que isso são sinais e maravilhas. Quem assiste isso, quem assistiu isso e estava do lado dos israelitas, olhou para aquilo e disse que aquilo era maravilha. Mas os egípcios, olhando para essas mesmas pragas, gemeram e morreram debaixo. Mas era sinal e maravilha. No verso 4, a segunda parte: e farei sair as minhas hostes e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento. Tanto no verso 3, a manifestação presente de Deus, e no verso 4, manifestação presente de Deus. Verso 5: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. A Bíblia já diz que todos vão confessar. Todos. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Todos um dia vão chegar diante do Senhor e vão reconhecer que Ele é o Criador. Todo ser humano e toda a criação vai chegar um dia diante do Senhor e vai reconhecer quem é Deus, quem é o Pai, quem é o mantenedor, quem é o Criador. Todos. E bem-aventurados aqueles que em vida não apenas vão confessar o Senhor, mas também vão se quebrantar e vão se converter ao Senhor. Mas tem um propósito aqui: Deus precisa ser revelado sobre todos. Para alguns, Deus se manifesta com maravilhas. Para outros, Deus se manifesta com julgamentos. Depende como a pessoa vive e de que lado que ela está. Se eu ando do lado dos hebreus, eu vou assistir maravilhas. Mas se eu ando do lado dos egípcios, eu terei que passar por manifestações de julgamento. Depende de que lado cada pessoa está. Mas Deus vai se manifestar e todos vão ver em vida que Ele é Deus. E a provisão chega quando o obreiro põe o pé e vai. O verso 11 é importante. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Aí no verso 10, então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Quando a manifestação de Deus vem sobre o servo, quando ele coloca o pé na estrada do ministério e ele começa. Enquanto que não há um começo, não há manifestação. A manifestação aconteceu diante do Faraó quando Moisés foi diante do Faraó. Ele não esperou o Faraó vir, ele foi como Deus ordenou. A manifestação da providência de Deus, ela vem sobre a vida da pessoa quando ele coloca os pés e ele vai. Olha o verso 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. A provisão chega quando nós fazemos o que Deus manda, irmãos. Não era para fazer aqui uma apresentação de circo. Não era para chegar diante do Faraó e fazer ameaças. Não era para chegar diante de Faraó e pregar um grande sermão. Era para fazer o que Deus mandou fazer. Simples. Faça o que Deus mandou fazer e a provisão chega. Aí acontece o verso 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpente. Agora a provisão de Deus. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. A manifestação chega quando o servo começa a fazer o que Deus manda. Creia nisso, mas creia nisso. Satanás tem poder? Satanás tem autoridade para fazer alguma coisa?
Tem. Uma pessoa não pode brincar com Satanás. Você pensa que as pessoas que vão num terreiro, ou vão num lugar onde há uma manifestação espiritual demoníaca, que essas pessoas estão iludidas? Que essas pessoas não estão enxergando direito o que está acontecendo? Elas sabem o que está acontecendo. Uma pessoa que frequenta um culto satânico a Satanás, elas estão sentindo aquilo porque o diabo de fato se manifesta. E o diabo tem poder, ele tem autoridade sobre muitas coisas. Olha uma vez o verso 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Satanás sempre foi imitador de Deus. Satanás sempre tentou imitar alguma coisa que Deus já tinha feito. Nós vemos lá no Apocalipse, nos últimos dias, o texto diz, em Apocalipse 13, que o diabo vai imitar Deus Criador, fazendo uma imagem e soprando fôlego de vida numa imagem, e a besta se tornará em algo vivo, imitando Deus, fazendo um Adão do pó da terra e colocando nas narinas de Adão a alma vivente, fôlego de vida, e o Adão viveu. Satanás sempre foi imitador de Deus. E Satanás tem poder e autoridade de fazer muitas coisas. Irmãos, Satanás tem os seus templos. Presta atenção nisso. Satanás tem os seus templos. Satanás tem os seus pastores. Satanás tem a sua teologia. Satanás tem o seu evangelho. Quando Satanás chega diante de Jesus no deserto, na tentação, Satanás chega com o seu evangelho. Era um meio evangelho bíblico, e era 100% teologia e evangelho de Satanás. O 100% do evangelho de Satanás é sempre uma meia teologia bíblica. Satanás tem seus templos, seus pastores, sua teologia, seu evangelho. Satanás tem seus fiéis. Satanás tem as suas igrejas. Satanás é um bom imitador. Por isso ele consegue enganar tantas pessoas. E ele imitou o que Deus mandou fazer. Se aqui os homens não estavam discernindo tudo o que tinha, mas o diabo sabia a quem Moisés e Arão pertenciam. E eles fizeram igual. Mas a manifestação de Deus vem na segunda parte do 12. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles, manifestando que nada é equivalente a Deus. Deus é superior. Deus não pode ser tocado. Um bordão comeu o bordão deles. Engoliu, acabou, desfez tudo. Não tinha mais manifestação e nem gemessão de serpente aqui. Acabou. Deus pisou tudo. O diabo foi abatido. Deus é poderoso e Deus pisa Satanás. Amém? Dito isso, do verso 14 em diante, nós vemos aqui a primeira praga. As águas tornam-se em sangue. E eu quero trazer um dado muito importante que eu quero deixar registrado. Em 1947, um arqueólogo chamado Henri Chabier, em 1947, foi descoberto no Egito um artefato arqueológico chamado de uma estela. Os povos antigos, eles tinham por prática isso. Vindo de herança dos antigos sumérios, da Babilônia, de Ur dos Caldeus, eles registravam as coisas. Como os antigos sumérios não tinham ainda o papel, como nós conhecemos depois no tempo do Egito, eles registravam em placas feitas de baro, de argila cozida. Mas os antigos egípcios, quando eles tinham algo muito importante, eles esculpiam em tábuas de pedra. E eles encontraram em 1947, um arqueólogo encontrou, cavando atrás de coisas antigas, uma pedra chamada de uma estela, esculpido em uma enorme pedra, rocha, que tinha o objetivo de transmitir mensagens de algo muito importante que aconteceu. E aquela pedra eles esculpiam e eles colocavam num lugar público, aquela pedra esculpida com uma mensagem parecida com as duas pedras dos 10 mandamentos. E a ideia é que aquela história, aquele acontecimento,
passasse de geração em geração, geração em geração, e uma pedra não se acaba. Então essa pedra ficava exposta num lugar público e todas as gerações chegavam ali e liam o que tinha acontecido antigamente. E as passagens escritas dessa estela, esse artefato, ele está hoje nos porões do Museu do Egito Antigo do Cairo. E esse artefato arqueológico se chama Estela de Harmose. E Harmose era provavelmente o faraó que estava governando nesses dias aqui. Então Moisés e Arão chegaram diante do faraó Harmose. E o que estava escrito nessa estela? Primeiro, uma grande tormenta devastou o Egito. Era uma das coisas que estava escrito lá naquele artefato. Uma grande tormenta acabou com o Egito. Acabou com o Egito, e essa tormenta foi em direção ao Mar Vermelho. O que nós interpretamos? Que uma tormenta que acabou com o Egito, essa mesma tormenta depois abriu o Mar Vermelho. Imagina comigo, Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito, eles já saíram. Quem ficou para trás? Os egípcios. E ficou entre esses egípcios um egípcio que era historiador. E esse egípcio, ele viu uma tormenta muito grande passar pelo Egito, varer tudo, acabar com tudo, em direção ao Mar Vermelho. E esse mesmo vento abriu o Mar Vermelho. O que está escrito nessa estela? Não se consegue ver nada. As pessoas não conseguem ver umas às outras. Os deuses não podem ser vistos. Os deuses não podem nos ver. Isso está escrito nessa pedra lá. Do que esse texto está falando? Da praga da escuridão. E Deus colocou uma escuridão tão grande sobre o Egito que as pessoas não podiam ver umas às outras. E essa pedra está escrito que os deuses não podiam ver as pessoas e nem as pessoas buscarem aos deuses. Deus humilhando os deuses. Deus colocando os deuses para baixo. Nem os deuses podiam ser alcançados. Num país politeísta, as pessoas buscariam solução na idolatria, mas nem os deuses poderiam ser alcançados. O que mais está escrito? O faraó Harmose foi morto no mar. Está escrito lá. O faraó Harmose está escrito no mar e está escrito lá, em Pi-Hairote. Meus irmãos, Deus tira os hebreus de dentro do Egito, coloca no deserto. E algum tempo, bem tempo depois, Deus dá a Bíblia, dá a revelação para Moisés das Sagradas Escrituras. Esse egípcio que estava ali escrevendo, como Moisés depois, eles nem se viram e nem se conheciam. Êxodo 14, 9. Êxodo 14, 9. Bem no final do verso 9, está escrito assim: os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote. É muito forte para ser apenas uma coincidência. A história não mente. Isso de fato aconteceu. O que mais está escrito nesse artefato arqueológico? Um Deus fez tudo isso para mostrar a sua força. Esse egípcio historiador esculpiu isso e ele entendeu. Um Deus fez isso para mostrar a sua força. E muitas vezes nós vamos ver nas Escrituras Deus dizendo: para que todos saibam que eu sou o Senhor. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Em todas as pragas vai estar manifesto isso. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Mas um outro artefato arqueológico também foi encontrado nessas regiões do Egito e também data daquele período. E é chamado de Papiros de Hipoê. Papiros de Hipoê. Eu sugiro que você procure no Google, em casa, a palavra junco. Juncos era uma planta que crescia perto do rio Nilo, nos alagados, nos charcos do Nilo. E os juncos eram entrelaçados. Eles eram colocados debaixo de duas pedras enormes, eram amassados. E era a primeira folha de papel moderna da época, depois que se não escrevia mais em pedra, nem em tábuas de argila, se escrevia em papiros de junco. E um papiros de junco foi encontrado daquela época
e também tem grande soma de coisas históricas nesse papiros. E o que está escrito? Há uma praga sobre toda a terra, pois há sangue por todo lado, o rio está completamente vermelho, ele virou sangue. Do que esse egípcio historiador está falando? Ele está falando que o rio Nilo virou sangue. Então é muita coisa forte para ser apenas uma coincidência. Deus moveu um historiador egípcio para escrever e ficar datado. O que está escrito? Há uma praga entre os animais. Do que ele está falando? Há uma das pragas que Deus mata todos os animais dos egípcios. Há uma praga entre os animais. O que está escrito? Enormes pedras de gelo, com fogo dentro delas, caiu sobre o Egito. Essas pedras causam destruição de paredes e causam incêndios. Os egípcios estão chorando porque não há mais comida. Os animais, os gados estão abandonados, ninguém quer trabalhar com eles. Do que essa palavra está falando? Tem uma das pragas que Deus faz chover pedras sobre os egípcios, acaba com tudo, quebra tudo, e essas pedras tinham fogo dentro, o que não quebra incendeia, e depois das pedras vem os gafanhotos que acabam com tudo, e há uma enorme fome sobre todo o Egito. O que está escrito nesse papiros? Uma nuvem de gafanhotos consome tudo que sobrou do granizo. Está escrito lá no papiros. Que mais está escrito? O campo está vazio, não há frutas, verduras e há fome. Mais um registro. Um grito foi ouvido no Egito. Pessoas grandes e pequenos estão mortos. Do que esse historiador está falando? Da última praga, que Deus mata todos os primogênitos do Egito. Aí nós vamos no verso 14 em diante. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. O que é obstinado? Alguém que não acredita que alguma coisa de má vai acontecer com ele. Está obstinado. Como assim eu vou perder os hebreus, mão de obra barata? Não. Ele estava obstinado, enganado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, e ainda isso considerou no seu coração, e nem ainda isso considerou no seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. O rio Nilo era considerado um deus. Provavelmente nesse texto, o faraó, que se considerava uma divindade,
estava indo se dobrar ou se manifestar com Uriel, que era um Deus. Era como o encontro de dois deuses. Então Deus diz: Moisés, amanhã vai ter um encontro de dois deuses. Então você vai lá e você diz para os dois deuses: para um eu vou quebrantar você, e para o outro você diz: eu vou fazer de você sangue. Deus toca aqui em duas coisas importantes: em uma divindade e na vida. Deus toca aqui na vida. Quando a gente diz assim, alguém lá no hospital precisa de sangue, porque sangue é vida. Deus tocou no Uriel, que eles acreditavam que era um Deus, e Deus tocou no Uriel e transformou o Uriel em sangue. Mas esse sangue não podia dar vida. Tudo que tinha no Uriel morreu. Todos os peixes e tudo que havia no Uriel morreu. E Deus tocou em uma outra área muito importante para a vida do ser humano. Quando o ser humano vai construir uma casa num lugar, e ele não só coloca um padrão de energia, mas ele também puxa um padrão de água, porque não tem como viver sem água. Tanto o sangue como a água são vida. Então Deus tocou no Uriel, que era considerado um Deus, tocou na água, que era considerado o lugar, a fonte da vida, e tocou no sangue, transformou em sangue, mostrando que Uriel não é um Deus. Quantas vezes as pessoas têm coisas que elas consideram como deuses? Não, pastor, mas existe só um Deus, eu acredito só num Deus. Nós precisamos cuidar como nós falamos. Quantas vezes nós falamos: saúde é tudo? Eu não penso, mas as minhas palavras dizem o quê? Que eu não posso viver sem saúde, então a saúde é um Deus. Porque patrão é tudo, trabalhar é tudo. Olha, tudo é tudo. Tudo isso eu considero como algo insubstituível, eu considero como um Deus na minha vida. E nada pode ocupar o lugar de Deus. Eu não posso dizer para um Uriel, para os egípcios Uriel era um Deus, mas às vezes para as pessoas outras coisas são um Deus, porque eu não posso viver sem Uriel Nilo. E se Deus tocar nesse Uriel Nilo e transformar a vida, que é a água, em sangue morto e tudo morrer? Deus tocou. Uma vez eu li um comentário bíblico, e o comentarista bíblico ele fez uma afirmação de que havia uma superproliferação de algas vermelhas, e que a grande manifestação de algas vermelhas intoxicou a água, e a água ficou vermelha por causa das algas que morreram, e por causa dessa toxina houve grande mortandade. Se nós acreditarmos nisso, nós vamos tentar diminuir o poder de Deus, nós vamos tentar colocar uma explicação para o texto, e nós vamos tirar os méritos de Deus e colocar nas algas. Presta atenção. Eu acreditava nisso, eu inclusive ensinei isso uma vez. Isso não é verdade. Se a Bíblia diz que Deus transformou a água em sangue, é porque Deus transformou a água em sangue. Às vezes nós, os cristãos, queremos inventar uma história para explicar as coisas, e somos piores do que os egípcios arqueólogos que cavaram uma pedra, e eles acreditam realmente que a água foi transformada em sangue. E o texto diz aqui que não só o rio Nilo foi transformado, mas no verso 19, eu vou ler de novo. Disse mais o Senhor a Moisés: diz Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, e para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de... Agora você imagina a dona de casa que tinha pego água ontem de noite, e o vaso estava dentro da cozinha parado lá, e eu entendo que era de manhã esse encontro, e aquela água era de ontem, e hoje de manhã ela ainda fez o café, ainda tomaram na hora de acordar, e de meio-dia se tornou sangue, porque um poder espiritual pairou sobre todo o Egito, e aonde tinha uma xícara cheia de água, virou em sangue. A Bíblia diz isso. Olha no verso 21, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram,
e cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Morte, morte e morte. Cuidado com os nossos deuses, porque quando Deus quebranta os nossos deuses, aquilo que gerava a vida começa a gerar morte. Cuidado com os seus deuses. Só há um que é Deus, e há um que pode nos suprir. Meus irmãos, no verso 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo. Agora nós vemos outra vez que Satanás tenta provar que as obras não vieram de Deus, que o sangue ou a água que virou em sangue não veio de Deus. Agora você pega e entende que o próprio texto desmente a teoria das algas, porque se fosse vir das algas essa toxina e o vermelho na água, os magos não precisavam transformar a água em sangue. Mas eu também não consegui entender de onde que ainda eles pegaram a água para transformar em sangue. Mas o texto diz isso, porque o texto diz que todas as águas estavam viradas em sangue. Mas o diabo tenta imitar, e o diabo tenta mostrar que não foi obra de Deus. Isso aqui foi apenas um truque da mágica, ou um truque humano. Eles fizeram isso com um truque, e o diabo foi lá e fez. E por que os magos não tentaram reverter o sangue em água? Por que eles transformaram a água em sangue? Por que eles não fizeram ao contrário? Que o diabo não é tão criativo assim. Verso 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. O texto nos induz a acreditar que eles conseguiram achar água na praia do rio ou na beira do rio. O texto não diz abertamente, mas eu consigo entender que sim. Mas que tudo estava em sangue, e eles começaram a cavar os seus poços e buscar a sua água. Eles precisavam decidir, todos os egípcios. Ou eles se quebrantavam e admitiam que há só um Deus maior, e a água voltaria a ser água de novo, o sangue voltaria a ser água, ou tentar reverter a situação com fórmulas humanas. E as pessoas fazem isso. Ou nós admitimos que Deus é Deus, ou nós começamos a cavar os nossos próprios poços e buscar a nossa própria água. Deus é poderoso para fazer um rio, Deus é poderoso para transformar a água do rio em sangue, Deus é poderoso para reverter do sangue para a água, ou nós deixamos simplesmente o rio correr e começamos a cavar os nossos próprios poços. A água significa vida. Qual é o único rio da vida apresentado na Bíblia? Jesus. E o texto diz que ele não é apenas água da vida, mas ele é um rio que flui do trono de Deus. Não cave os seus próprios poços. Cavar próprios poços é como tentar matar a grande sede com água do mar, com água salgada. Todo ser humano tem dentro de si uma sede enorme por Deus. E só Jesus, que é a água da vida, pode matar essa sede. Matar a sede da alma com mecanismos humanos é como tomar a água salgada e pensar que a água salgada vai matar a nossa sede, mas ela vai aumentar a sede. E só Jesus pode preencher o interior de uma pessoa. Eles buscaram da forma deles a água. O texto diz aqui que depois de 7 dias, tudo voltou ao normal e Deus restaurou o sangue em água de novo. Mas nesse período, houve quebrantamento por parte do líder dos egípcios? Não. Houve quebrantamento por meio do povo egípcio? Não. Eles preferiram cavar e achar a sua própria água do que reconhecer que há um só Deus verdadeiro. Não cave os seus poços para você matar a água, a sede espiritual. Só uma água, há só um rio, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E não tem outro lugar, não há outra pessoa, e não há outro lugar para encontrar, matar a sede, só em Jesus. Amém. Você pode fechar os teus olhos.
Senhor Deus, eu creio, Pai, em toda essa palavra. Eu creio, Pai, que há muito mais mistérios nessa palavra, que nós ainda não conseguimos entender hoje, e que o Senhor vai nos mostrar mais adiante. Mas eu te agradeço, Pai, por esse entendimento tão grande que o Senhor derramou sobre nós nessa noite. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pelo mistério entendido e pelo mistério derramado sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eres tú, y eres tú.